A gente muda de assunto agora para falar do assassinato do candidato a vereador de Nova Iguaçu, Joãozinho Fernandes. A polícia está investigando se esse caso tem ou não motivação política. Ele já vinha sofrendo ameaças e foi morto ontem à noite. Com esse caso, só para a gente ter uma ideia, já são 8 políticos assassinados em todo o estado, isso só em 2024. A menos de 2 semanas da eleição, a política da Baixada Fluminense tem mais uma vítima. Dessa vez, o alvo foi o candidato a vereador de Nova Iguaçu, Joãozinho Fernandes, de 48 anos. Ele fazia uma caminhada de campanha no bairro Cacuia, onde morava, quando criminosos armados passaram em um carro e atiraram contra ele. O político foi atingido por cerca de 20 tiros. Foi um desespero muito grande, a gente correu para lá, o corpo ainda estava lá. Foi muito triste dar notícia pro meu sobrinho, que perdeu um pai com 10 anos. Familiares contaram que o candidato tinha sofrido ameaças recentemente. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se o crime teve motivação política. Mas, por enquanto, nenhuma possibilidade é descartada pelos investigadores. 2 mulheres que estavam perto dele também foram baleadas, mas passam bem. A gente está sem entender o porquê de tanta violência, a não ser o fato dele agora ter entrado para a campanha. A gente não entende, a única coisa que a gente quer agora é que haja justiça, entendeu? Porque ele não merecia ter morrido da forma como morreu. Apenas neste ano, pelo menos 6 políticos foram mortos na região metropolitana, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Só na Baixada foram 5 mortes. A eleição na Baixada Fluminense ela não é decidida só no voto. O eleitor da Baixada, ele considera as propostas, ele considera os perfis, mas ele deve considerar também, infelizmente, se o candidato dele vai estar vivo ou não, porque a violência é um componente da eleição da Baixada Fluminense. Nós temos uma relação muito forte entre grupos criminosos no território que vem na política um meio de executar e estabelecer seus poderes também. Se a análise incluir todo o território estadual, o número é ainda maior. De acordo com o Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio, nesse ano foram 8 candidatos ou pré-candidatos mortos em todo o Rio de Janeiro, incluindo casos em Itatiaia e Pati do Alferes, no sul do estado. A gente tem altos índices de violência social comum, a violência cotidiana nesse sentido, né? Os homicídios eles são altíssimos no Rio de Janeiro, e a expectativa é que agora, nesse terceiro trimestre, culminando com o mês de setembro, justamente onde começaram as candidaturas, onde a gente está encaminhando para o primeiro turno, que a gente tenha a maior concentração dos casos de violência. Na sexta-feira, outro candidato a vereador de Nova Iguaçu teve o carro atingido por 3 tiros. Como o veículo era blindado, ele não se feriu. No último dia 13, o assessor de um candidato de Japeri foi morto a tiros. Foram mais de 30 disparos. A esposa e a filha de 2 anos também foram baleadas. Em junho, um assessor da prefeitura de Duque de Caxias foi morto quando saía de casa. Dias antes, uma pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu foi assassinada junto com o filho. São casos que ilustram o histórico de violência política na região.